Lição número 18. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de que os pensamentos que dão origem àquilo que vês nunca são neutros ou sem importância. Ela também enfatiza a ideia de que as mentes são unidas, a qual será dada maior ênfase mais adiante. A ideia de hoje não se refere tanto ao que vês, quanto ao modo como tu o vês. Portanto, os exercícios para hoje enfatizam esse aspecto da tua percepção. Os 3 ou 4 períodos de prática que são recomendados devem ser feitos da seguinte forma: olha à tua volta, selecionando os sujeitos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, tão fortuitamente quanto for possível, e mantém os teus olhos sobre cada um deles o tempo suficiente para dizeres: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo. Conclui cada período de prática repetindo a declaração mais genérica: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. 1 minuto aproximado, ou até menos, será suficiente para cada período de prática. Bom, a gente tem falado nas últimas lições que o mundo ele é pensado, que o mundo é efeito e não causa. Temos visto que pensamento não é só o que parece estar aqui na nossa cabeça, mas que existe 2 sistemas de pensamento, o da separação e o do Espírito Santo. E também que o sistema de pensamento da separação, que é o ego, ele não é só essa voz aí na nossa cabeça, né? Só esses pensamentos aí que aparecem que estão na nossa cabeça. Ele é o conjunto que envolve a sensação basal, que é de erro ou de medo, e é também aquela crença na separação, né, com todas as crenças subjacentes. Então, a gente tem rejeição, falta, limitação, fraqueza e etc. Ele é todas as interpretações, todos os significados, os altos conceitos que a gente vai formando, é também as sensações e as imagens. Então, imagens, todas as imagens que a gente vê fazem parte deste sistema de pensamento. Isso que você acredita ser você, este corpo, essa personalidade, as sensações, as crenças, tudo é o pensamento de separação. É esse sistema de pensamento que chamamos de ego e que pensa ser uma existência à parte de Deus, separada de Deus. Ou seja, tudo o que você chama de vida, de a minha vida, é uma interpretação que acontece por meio da personalidade, deste sistema de pensamento de separação. Este você no corpo aí, ele não pensa. Este você aí, ele é pensado. Ele apenas olha para o próprio sistema de separação que escolheu, né? E fica interpretando, fica reinterpretando ele mesmo, o próprio pensamento, o próprio sistema de separação. Então, quem é você de fato? Você é o observador da consciência. Você é o pensador, é quem olha para este pensamento e decide dar realidade a isso ou não. Você é quem observa este pensamento e decide ser ele, porque decide se identificar com ele. E essa identificação é ser, é identidade, né? Você é quem decide
deixar, né? E aqui eu coloco deixar entre aspas mesmo, né? Porque não se deixa na realidade, mas tem a ilusão de que deixa, né? Então, deixar de ser a totalidade para ser o pensamento de separação. A lição de hoje, ela é mais um convite, como aquele convite que tivemos na lição 15, sabe? Que precisa realmente de uma experiência. A lição de hoje, ela traz a ideia de que as mentes, elas são unidas, de que só tem uma mente, de que estamos todos ligados por uma única mente. Mais para frente, nas próximas lições, isso vai ser mais enfatizado, vai ser mais explicado. Mas através da lição de hoje, já dá para saber na prática o que ele está trazendo aqui. Já dá para ter a experiência, né? E é isso que a gente busca na lição de hoje. E é isso que eu estava falando agora, né? Existe uma consciência que está pensando, que está identificada com a separação, com o pensamento de separação. E aí, a partir dessa identificação, se percebe um corpo, né? A imagem. E aí, nela, parece ter sensações e também acontecem as interpretações, tudo por meio do corpo. Mas tudo já está escolhido e pensado pela consciência. O corpo, ele é só um meio de confirmar, de validar a separação de Deus, de dizer que a separação aconteceu. Então, hoje você precisa colocar muita vontade na sua prática para querer ver que é assim, que a vida ela não está no corpo, que você é muito maior do que acredita que é, que tudo isso que você está vendo é a tua decisão. Hoje você verá que não está sozinho ao experimentar os efeitos do que vê, porque não é você pessoa que está pensando e vendo, mas é a consciência. E este ver é a consciência olhando para tudo, olhando para o mundo através do pensamento que escolheu se identificar. E quando essa consciência se identifica com o pensamento do Espírito Santo, quando ela se vê em Cristo, ela olha então para esse mundo, não vendo mais separação, não vendo mais um aqui e outro ali, sabe? Essa dualidade, não vendo mais a dualidade. Um forte e um fraco, né? Como eu disse, um aqui, um ali, um que é bom, um que é ruim. Quando a fonte, quando a sua identificação é Deus, quando ela se vê em Cristo, a consciência, o mundo que ela vê é Deus. Tudo o que ela vê é Cristo. Para onde ela olha, ela vê Cristo. Ela vê a sua identificação, ela vê quem ela é. Todas as pessoas que ela vê Cristo, ela vê Deus. Todas as coisas que ela vê Deus. Ela vê Deus, ela vê Cristo, porque o seu pensamento é Deus, porque o seu pensamento é o Espírito Santo. Ver é pensar, lembra? E sentir é pensar também. E ser é pensar. Se quero ser como Jesus, eu preciso pensar como Jesus. E a partir daí, o que eu vejo é o que Jesus via. E o que é? É Cristo. O que sinto é o que Jesus sentia, que é a paz que excede todo o entendimento humano. As minhas decisões são as de Jesus. Eu não sinto medo, pois eu sou o amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha, eu lembrei agora daquela passagem onde Jesus ele se encontra com o paralítico no tanque de Betesda. Lembra dessa passagem? Jesus ele chega lá, ele chega nele ali, no cara, né, que tá lá tirado lá porque ele é paralítico, né? E ele faz uma pergunta para ele muito simples e muito direta. Ele diz assim: "Você quer ser curado?"
E o cara responde: eu não tenho ninguém que me ajude. Olha só, era só para ele responder a pergunta que Jesus fez. Mas ele vai e fala para Jesus, ao invés de responder a pergunta, ele diz: mas eu não tenho ninguém que me ajude. Ele começa a contar, ele começa a interpretar, ele começa a falar do sistema de pensamento da separação. Ele começa a falar da fraqueza que ele se vê, da derrota dele, do quanto ele se percebe e se vê como vítima, se vê como limitado, se vê como incapaz. E Jesus ele fala: mas eu não perguntei isso. Eu não quero as suas queixas. Eu sei como você se vê, mas eu não te vejo assim. Eu vejo quem você é. Levanta e anda. Era isso que Jesus estava convidando aquele cara a parar de se ver pequeno, a parar de se ver fraco, miserável, vítima do mundo, sozinho, solitário. Jesus ele via aquele homem como ele era. Ele via a capacidade que ele tinha e tudo o que fez, que Jesus fez ali, foi lembrar ele, o cara, de quem ele era. Foi convidar ele ao auto-reconhecimento. Jesus, ele não curou aquele homem. Jesus disse: você quer ser curado? Então levante e ande. Foi isso. Jesus só reconheceu a força ali e não a fraqueza. E quando ele vê quem o outro é de verdade, que é como ele é, né? Que é o mesmo, que são iguais, que é a mesma consciência, ele convida o outro a este reconhecimento. E aí, né, claro, quando o outro se vê assim, a decisão é dele, de levantar e andar. E é isso que a lição, ela está falando hoje. Como você se vê, você vê o outro. Como você se vê, você vê o mundo. Jesus, ele só via a força, só via Cristo, ele só via a realidade. E por isso ele convida os outros a este reconhecimento, a tomarem a decisão que ele tomou, a se reconhecerem como ele se reconheceu. Ou seja, eu nunca estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Se vejo Deus, pela minha decisão, eu convido a todos ao reconhecimento de Deus, ao reconhecimento da realidade, através da minha demonstração. Se vejo a separação, se vejo eu aqui e um outro lá, se vejo pessoas, né, eu aqui e tu aí, se vejo essa limitação, se eu vejo essa fraqueza, essa incapacidade, é porque eu me vejo assim. E por consequência eu vejo todos assim. E é isso que eu confirmo, e é isso que eu demonstro a todos. Então, sobre a prática da lição de hoje, você vai fazer o quê? Ela é simples, tá? Mas precisa ser praticada com muita devoção. Então você vai olhar à tua volta, né? E aí, onde os teus olhos baterem, você não precisa selecionar nada, você não faz, não escolhe um objeto ou uma pessoa porque você quer. É casual, é de forma casual, acontece. Onde os teus olhos pegarem ali, né? Você vai olhar para isso, você fixa os olhos ali, você descansa o olhar aí, né? E aí, lentamente, faça isso sem pressa nenhuma. Faça isso com muita atenção, muita devoção, né? E aí você fala lentamente, vai dizer: eu não estou sozinho, ao experimentar os efeitos de como vejo essa pessoa, esse celular, este caderno, essa parede, né? Aí, aonde o teu olho bater, você cita o que você está vendo, né? Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo este quadro. Então, vai olhando lentamente e citando a ideia sobre o que você vê. E aí, no final, para finalizar, você diz:
né, de forma mais genérica, mais, né, total, assim, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. E é só isso. Então, essa prática, ela tem a duração também de 1 minuto, né, como tem sido até aqui, e você deve praticá-la durante 3 ou 4 vezes no seu dia. Não faça menos, tire realmente um tempo para praticar isso, para ver de fato, né? E é isso.